Olá, seja bem-vindo ao dia 266 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando junto para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o seu curtir, o seu comentário, o seu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura em 2 Samuel, no capítulo 19, iremos a 2 Coríntios, no capítulo 12, iremos ao profeta Ezequiel, no capítulo 26 e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 74. Aqui, em 2 Samuel, capítulo 19, nós vamos ler sobre o luto de Davi, nós vamos ler também Joabe repreendendo Davi, e, por fim, finalizando a leitura em 2 Samuel 19, nós vamos encontrar o texto que fala de Davi retornando para Jerusalém. Vamos a essa leitura. Diz assim, 2 Samuel 19. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se tornou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a dos teus filhos e filhas, e das tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam, e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os soldados nada significam para ti. Vejo que ficarias satisfeitos se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora, vai e encoraje teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. E o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados se juntaram-se a ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Pergunte às autoridades de Judá. Por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? Digam a Amasa: você é meu sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá, e eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou a Jordão, e os homens de Judá foram ao Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Zibá, servidor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Semei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: O que meu senhor não leva em conta o meu crime, e não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. E o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei, amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: Que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei, sob juramento: Você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou de segurança. Quando chegou em Jerusalém, encontrou-se com o rei, e este lhe perguntou: Por que você não foi comigo, Mefibosete?
E ele respondeu: Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim, ó rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faz-me o que achar melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do Senhor, meu rei, senão a morte. Entretanto, deste ao teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: Você já disse o suficiente. Minha decisão é que você exiba, dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: Deixe que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Barzilai de Gileade também saiu do Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: Venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: Quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Seu servo mau pode sentir o gosto daquilo que bebe e come. Nem consigo apreciar a voz de homem e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão. Mas não há motivo para uma recompensa dessa. Permite que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o seu servo, em Quimã, que ele vá com o meu senhor, o rei. Fazer por ele o que achares melhor. O rei disse: Quimã virá comigo, farei por ele o que achar melhor. E tudo o que mais desejar de mim, eu farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para o Gilgal, e com ele foi Quimã, todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel, que acompanharam o rei. Logo, os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar. Porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos seus homens? Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: Fizemos isso porque o rei é o nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: Somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que os de vocês. Por que nos desprezam? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Vamos agora ao Novo Testamento? No Novo Testamento nós faremos a leitura hoje de 2 Coríntios, no capítulo 12. Aqui nós vamos encontrar a visão de Paulo, nós vamos encontrar também a preocupação de Paulo com os irmãos de Corinto, tudo isso nesse penúltimo capítulo do segundo escrito do livro de Coríntios. Vamos a essa maravilhosa leitura? Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi por corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisa que ao homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar-me. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim. Mas ele me disse: Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo,
Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos super-apóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês, com grande perseverança, em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês, perdoem essa ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez. Não serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para o filho. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho, e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Seja como for, não tenho sido um peso para vocês. No entanto, como eu sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura eu os explorei por meio de alguém que eu enviei a vocês? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los, pois temo que, ao visitá-los, não encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu me lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Vamos agora ao livro do profeta Ezequiel. Hoje, no profeta Ezequiel, nós vamos fazer a leitura do profeta Ezequiel no capítulo 26. Aqui no profeta Ezequiel, no capítulo 26, nós vamos encontrar uma profecia contra Tiro. Essa profecia está aqui no capítulo 26 do profeta Ezequiel. Vamos a essa leitura? Diz assim as Sagradas Escrituras. Ezequiel 26. No 11º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém, o portal das nações está quebrado, e as suas portas se abriram. Agora que ela jaz em ruína, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano, o Senhor, estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar, quando eleva as suas ondas, elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca. Pois eu falei, palavra do soberano, o Senhor. Ela se tornará despojo para as nações, e em seus territórios no continente será feita grande destruição pela espada, e saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano, o Senhor, contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e grande exército. Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudo contra vocês. Ele dirigirá as investidas dos seus arites contra os seus muros, e armas de ferro demolirá as suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão vocês de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros. Quando ele entrar por suas portas com a facilidade com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos dos seus cavalos pisarão todas as suas ruas. Ele matará o seu povo à espada, e as suas resistências colunas ruirão. Despojarão suas riquezas e saquearão seus suprimentos. Derrubarão seus muros, demolirão suas lindas casas e lançarão ao mar as suas pedras, o seu madeiramento e o todo entulho.
Porém, fim ao cânticos barulhentos, e não se ouvirá mais a música de suas harpas. Farei de você uma rocha nua, e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a Tiro. Acaso as regiões litorâneas não tremerão ao som da sua queda? Quando o ferido gemer e a matança acontecer no seu meio, então todos os príncipes do litoral descerão ao trono e porão de lado seus mantos e tirarão as suas roupas bordadas. Vestidos de pavor, vão assentados-se no chão, tremendo sem parar, apavorados por sua causa. Depois entoarão um lamento acerca de você e dirão: como você está destruída, ó cidade de renome, povoada por homens do mar. Você era um poder nos mares, você e os seus cidadãos, você impunha pavor a todos que ali vivem. Agora as regiões litorâneas tremem no dia de sua queda. As ilhas do mar estão apavoradas diante da sua ruína. Assim diz o soberano, o Senhor, quando eu fizer de você uma cidade abandonada, lembrando cidades inabitáveis, e quando eu a cobrir com as vastas águas do abismo, então farei você descer como os que descem a cova, para fazer companhia aos antigos. E eu a farei habitar embaixo da terra, como em ruínas antigas, com aqueles que descem a cova, e você não voltará, e não retomará o seu lugar na terra dos viventes. Levarei você a um fim terrível, e você já não existirá. Será procurada e jamais será achada. Palavra do soberano, o Senhor. Vamos agora ao livro de Salmo. Hoje, nós vamos fazer a leitura de Salmo 74. Salmo 74 nós vamos encontrar um poema, e esse poema ele é dirigido e foi escrito pela família de Asaf. Vamos a essa leitura desse poema. Diz assim: por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do teu povo que adquiristes no passado, da tribo da tua herança que resgataste, do monte Sião onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam as suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados, invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas, esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida, atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu santo nome. Disseram no coração: vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais milagrosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão e a tua mão direita? Não fique de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei. Desde a antiguidade trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças de Leviatã e os deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secastes rios perenes. O dia é teu, e tua também a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida à tua pomba, aos animais selvagens. Não te esqueça para sempre da vida que o teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, ó crescente tumulto dos teus inimigos. Grato pela tua companhia. Se Deus nos permitir, retornaremos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá!